Boa noite, paz. Então, se é para correr, vamos correr para os braços do Pai, né? Se é para ter pressa, vamos ter pressa de ser salvo. Vamos ter pressa de fazer a vontade do Senhor, de obedecer. E se eu pudesse dar um tema a essa ministração, seria exatamente essa. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se a gente vai correr, vamos correr para fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade do Pai. E eu já queria iniciar pedindo para que a gente abrisse aqui em 1 Samuel 9. Então, 1 Samuel 9, vou dar uma resumida aqui do início. Fala exatamente quando o pai de Saul perdeu algumas jumentas e aí Saul sai com um servo para procurar. A gente pode começar a ler aqui a partir do versículo 4. Vou ler do 3. Um dia as jumentas de Quis, pai de Saul, se perderam e ele disse a Saul: leve com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eu já estou lendo, não sei nem se vocês acharam. Vocês já haviam achado? Amém. Desculpa. E aí no 4 ele diz: eles andaram por todas as regiões das montanhas de Efraim e pelas regiões de Salissa, mas não acharam. Depois foram à região de Saalim, percorreram toda a terra de Benjamim e não encontraram os animais em parte alguma. No 5 ele diz: finalmente, depois de procurar na terra de Zuf, Saul disse ao servo: vamos voltar para casa. A esta hora, meu pai deve estar mais preocupado conosco do que com as jumentas. Porém, o servo respondeu: acabo de pensar uma coisa. Nessa cidade mora um homem de Deus. Todo o povo daqui tem muita consideração por ele, porque tudo quanto ele diz acontece. Vamos ver se o encontramos e talvez ele nos diga onde os animais que procuramos está. Então, aqui se você observar, o servo direcionou Saul para onde ir e o que fazer, né? E aí, nesse momento aí, Saul deu ouvidos para o servo e decidiu procurar na cidade de Samuel. No 7 ele diz assim: mas não temos nada com que pagar esse homem. Respondeu Saul: até o nosso alimento se acabou e não temos nenhuma presença para dar ao homem de Deus, nenhum presente para dar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? E aí o servo disse que tinha algumas moedas e eles seguiram. No 10, Saul concordou: está bem, vamos. E assim foram para a cidade onde morava o homem de Deus, ou seja, foram encontrar com Saul. Tá? Aí aqui no 15, diz assim: no dia anterior, o Senhor já havia revelado isso a Samuel. Amanhã, a esta hora, vou enviar você um homem da terra de Benjamim. Você deve derramar óleo sobre a cabeça dele, como um sinal de que ele será o líder sobre Israel, o meu povo. Esse homem livrará o meu povo das mãos dos filisteus, pois tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvi o seu clamor. No 18, ele diz assim: nesse instante, Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: pode me dizer, por favor, onde é a casa do vidente? Porque naquela época eles chamavam os profetas de vidente, tá? E aí Samuel respondeu: eu sou o vidente. Suba até o lugar de culto adiante de mim e comeremos juntos. Pela manhã eu lhe direi o que você deseja saber e indicarei o caminho a seguir. E não se preocupe com os jumentos que se perderam há 3 dias, porque já foram encontrados. A quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a sua família e toda a família do seu pai. No 21 ele diz: mas Senhor, respondeu Saul, não sou eu da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e o meu grupo de família é o menos importante de todos os grupos das famílias da tribo de Benjamim. Então por que o Senhor está dizendo essas coisas ao meu respeito? Preste atenção. Saul saiu de casa somente para achar a jumenta. Ele não tinha outro plano. Ele saiu de casa para procurar a jumenta
e voltou para casa rei. Mas ele não disse isso para ninguém. Quando Saul saiu de casa para procurar a jumenta, ele não tinha um plano, além de achar a jumenta e voltar para casa com a jumenta. E no caminho, o servo que andava com ele direcionou ele a procurar o profeta. Ele queria procurar o profeta somente para achar a jumenta. E eu quero abrir um parênteses aqui, para que a gente possa avaliar algo importante. Quem anda com você? A quem você tem dado ouvidos? Porque as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente dá ouvidos, é as pessoas que estão nos direcionando a fazer algo bom ou algo ruim. Se você não tem sensibilidade do Espírito, se você não tem comunhão com o Espírito para saber por onde ir e o que fazer, você vai ser guiado por todo vento de doutrina, literalmente. Tudo que alguém te disser, o que mandarem tu fazer, tu vai fazer sem saber o que está fazendo. Mas aqui, vamos dizer assim, graças a Deus, o homem direcionou Saul para o caminho correto, né? Saul foi atrás de Samuel, encontrou Samuel, e Samuel fez exatamente o que Deus falou. Quando o profeta Samuel viu Saul, ele já viu e Deus já falou para ele assim, ó, esse cara aí foi o que eu falei para você que ia chegar um tal. Porque às vezes a gente recebe uma direção de Deus, pensando aqui do lado de Samuel, às vezes a gente recebe uma direção de Deus e a gente fica se perguntando, é esse, Senhor? Se fosse eu e você, o primeiro que aparecesse na rua, na entrada da cidade, é esse aí, Senhor. Mas Deus não disse nada. Mas e é esse? Mas a comunhão que Samuel tinha com Deus dava liberdade para ele ter convicção da voz que ele estava ouvindo. Em dizer, este é o homem que eu falei para você que viria. Você vai ungir a cabeça dele porque ele vai ser príncipe e vai libertar o meu povo. Ok? Às vezes nós estamos em situações, né? Vamos dizer assim, nós nos colocamos em situações da qual a gente não sabe exatamente como agir e a gente precisa de uma direção do que fazer. E é sensato procurar um homem de Deus para ter essa direção. Mas às vezes a gente está com a alma tão aflorada, né, que a gente deixa de ouvir a voz do Espírito, mas também não quer procurar um homem de Deus para se aconselhar, né? E aí acaba que o orgulho, né, o medo, a vergonha, nos afasta de um direcionamento, porque se Saul não tivesse procurado Samuel, ele não só não tinha achado os jumentos, como ele não tinha recebido o que Deus prometeu, né? Só que ele não prometeu para Saul, ele ainda não tinha falado com Saul, mas já tinha falado com Samuel. E às vezes Deus tem algo para você, ele já lhe direcionou, está no caminho, mas você muda a rota, por pressa, porque você quer chegar mais rápido. Então, quando você muda a rota, você automaticamente entra em desobediência. E em desobediência, você retarda a sua bênção. Amém? Então, vamos aqui seguir. Como eu tinha falado, né, Saul deu ouvidos ao servo, né, assim como José também pediu ajuda, né, quando José estava lá no cativeiro, vamos dizer assim, ele disse assim, quando tu chegar lá, lembra de mim. Assim como Naamã também deu ouvidos à serva, né? Então, o que eu quero frisar é a quem nós temos dado ouvidos, quem tem andado conosco para nos direcionar para o caminho correto. Com quem nós temos caminhado, né, para nos direcionar no caminho correto. Amém? No versículo 15, deixa eu ler aqui rapidinho, 9:15. Tá, eu já tinha até lido isso aqui. No dia 15, no versículo 15, no dia anterior, o Senhor já havia revelado para Saul que no dia seguinte, naquela mesma hora, ele iria enviar um homem à terra de Benjamim. E aí você deve derramar o óleo na cabeça dele como sinal de que ele será o líder de Israel. Amém? No capítulo 10, diz assim, Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou e disse, faça isso porque o Senhor ungiu você. Faço isso porque o Senhor ungiu você para ser o líder de Israel, o seu povo. E no versículo 5,
do capítulo 10, ele diz assim, na parte B, onde se encontra uma tropa de filisteus, no capítulo 3, na parte B, diz assim, verá 3 homens vindo à sua direção, eles estão no caminho de Betel. Ele também disse mais embaixo, onde se encontra uma tropa de filisteus que guarda a cidade, você também irá encontrar. Ou seja, Samuel, ele deu toda a direção do que ele iria percorrer e o que iria acontecer. E quando tudo aquilo se cumpriu, ele ainda disse assim, você vai voltar para a cidade e vai me esperar lá, que eu vou continuar te direcionando no que fazer, tá? Então, às vezes a gente fica numa situação, né, achando que a gente não quer falar com ninguém, não quer pedir ajuda, né, porque tem pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda, e a gente fica se escondendo e achando que, não, porque aonde eu estiver, Deus me acha. E não é mentira, não, Deus acha mesmo. Né? Mas uma coisa é certa, às vezes, eu posso dizer assim, que nosso orgulho, a nossa soberba, ela retarda a nossa bênção. Às vezes, o que teria que acontecer mais rápido, acaba demorando um pouco mais, como foi a desobediência, a soberba, vamos dizer assim, a malcriação do povo no Egito. Aquela viagem não tinha que durar 40 anos. Mas por que aquela viagem durou 40 anos? Por conta de um povo desobediente, um povo... quando eu penso assim, falar do povo, eu penso numa criança. Sabe uma criança mal educada e desobediente? Era o povo de Israel. Por isso que demorou tanto tempo para eles chegarem aonde deveria chegar. Então, a resposta que a gente procura está na obediência. Quando Saul procurou o profeta, ele recebeu o que ele precisava. Amém? Não somente o que ele precisava, mas ele teve um bônus, né? Porque ele ainda saiu de lá rei. Né? E 1 Samuel 15, eu quero ler agora. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Quando Saul desobedece, no 15:22, ele diz assim, Saul respondeu, acaso o Senhor tem tanto prazer, Samuel respondeu, acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas a sacrifício como tem em sua obediência? É exatamente o que eu disse, obedecer é melhor do que sacrificar. Né? E nesse percurso, né, vindo até então, até depois que Saul ele foi ungido, rei, ele começou a se mover com o povo na direção que Deus dava, obedeceu tudo direitinho, mas em um momento Deus disse para ele assim, olha, tu vai naquela cidade, tu vai matar todo mundo e trazer só o rei, vamos dizer assim. O que aconteceu? Ele não obedeceu. Ele não trouxe só o rei, mas ele trouxe todos os destroços da guerra. E quando Samuel foi conversar com ele, foi justamente isso aí que ele disse. Não, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo outro. A pressa, como a irmã disse, fez com que ele estivesse mais preocupado em resolver a situação do que obedecer. Por isso que Samuel disse para ele, é melhor obedecer do que sacrificar. Acaso Deus tem mais prazer no sacrifício do que na obediência? Não. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Então, assim como diz aqui a palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. E eu queria abrir agora em Samuel 16. Deixa eu ver aqui. Samuel 16, 17. Perdi o versículo aqui, calma. Tá. No versículo 13 em diante, ele fala quando Samuel foi até a casa de Davi para ungí-lo como rei. Como a irmã já tinha até falado aqui, né? O Davi ele foi ungido rei mais ou menos aos seus 16 anos. Vamos colocar ali. E ele veio assumir todo Israel, assumir o trono e liderar todo Israel depois de 20 anos. Né? E depois desses 20 anos, nesse intervalo, né, desde dele ser ungido até a hora dele assumir, Saul perseguiu ele, e perseguiu muito. Né? A gente sabe, já viu na Bíblia, em várias passagens, o quanto Saul perseguiu ele durante esses 20 anos. Mas eu queria que vocês atentassem para uma coisa importante. Nesse período que Saul
ele perseguiu por um motivo. Por um não, por vários motivos. Mas os principais foi inveja, ciúmes, o motivo também porque Deus abandonou ele, né? Deus havia abandonado Saul justamente por conta de sua desobediência, né? E aí nessa perseguição, se você observar, ele saiu de dentro do propósito e da obediência. Porque às vezes a gente está num lugar, porque Deus nos colocou num lugar, e nosso tempo naquele lugar, como a irmã falou, há tempo para tudo, e nosso tempo naquele lugar acabou e a gente não quer sair, né? E a gente fica ocupando um espaço que não é nosso. E nessa desobediência as coisas não fluem. Porque às vezes Deus falou com você para sair do lugar, às vezes porque Deus tem outra pessoa para colocar naquele lugar, e você não quer sair de jeito nenhum, mas você não entende que às vezes Deus preparou algo muito melhor para você, e você está se prendendo a uma coisa pequena. Eu costumava dizer uma coisa engraçada, né, que às vezes Deus está preparando para você uma Mitsubishi e você lutando pelo Fusquinha, né? Você querendo remanejar o Fusquinha, trocar pneu, fazer tudo no Fusquinha, e Deus dizendo, calma, cara, eu tenho uma Mitsubishi para você, mas você não quer esperar. E aí a gente volta para o ponto de esperar, né? Porque quando você espera com paciência no Senhor, Ele ouve o teu clamor. Ele já disse que Ele ouve. Então é necessário que você se posicione para obedecer e esteja menos preocupado em fazer a tua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Amém? Eu lembro que agora, o ano passado, quando Deus falou conosco para vir aqui para Campina, lá em Manaus, desde o início do ano, minha sogra ficava aperreando. Por que vocês não vêm embora? Vem embora para cá. Já deu tempo de vocês aí. Eu dizia, não. A gente não vai sair daqui enquanto Deus não falar. A gente estava passando por uma situação difícil em Manaus, mas a gente não saiu de lá enquanto Deus não deu a direção de sair. E não foi fácil sair, porque quando a gente saiu de lá, o pastor João Alexandre, se estiver me ouvindo, né? Ele contava conosco, né? Às vezes a gente está numa igreja, está sendo treinado, o pastor líder está contando com você para alguma coisa. E aí, como era que a gente ia chegar para ele para dizer, pastor, Deus falou, né, que a gente está indo embora. Foi difícil para a gente, foi difícil para o pastor aceitar, receber, né? Mas obedecer, eu posso dizer para você sem medo de errar, é a melhor coisa que a gente pode fazer para ter o resultado daquilo que Deus planejou para você. Às vezes Deus criou um plano para você, existe um caminho, e naquele caminho, se você anda naquele caminho, você vai encontrar tudo que Deus planejou, na tua direita e na tua esquerda. Mas porque você quer que seja mais rápido, você desvia um pouquinho o caminho. Você está em pecado? Não, você só quis antecipar o prazo. E aí você deixa de pegar toda aquela bagagem que você precisava pegar para chegar no destino. Como a irmã falou aqui agora, às vezes você precisa chegar no destino com a bagagem que você ia adquirir no caminho. Mas você mudou o foco, mudou a direção, porque você queria chegar mais rápido. Você vai chegar mais rápido, mas não vai chegar pronto. Porque eu estou nessa situação, porque eu estou sofrendo tanto, porque você desobedeceu. Então, quando a gente desobedece, a gente se coloca numa situação difícil e depois a gente culpa Deus. Inclusive, tem um versículo que o Júnior sempre fala, eu não sei exatamente onde é que está, mas tem um versículo que ele sempre fala, que diz exatamente isso. A gente faz os nossos próprios planos e depois culpa Deus. Né? Porque às vezes a gente está diante de situações que a gente precisa agir, a gente não quer perder tempo, né? Investir tempo de oração, de comunhão, para ter a direção correta do que fazer e aonde ir, e a gente faz do nosso jeito. E aí depois, quando as coisas não funcionam, quando as coisas não dão certo, a gente culpa Deus e quer perguntar a Deus por que é que não deu certo. Não deu certo porque você resolveu fazer do seu jeito. Eu queria contar um testemunho pequenininho aqui, rapidinho. Quando eu me converti, eu namorava com um rapaz, na verdade eu era noiva de um rapaz, e eu me converti e ele não. E eu sempre perguntava a Deus, eu acho que eu me converti em setembro, mais ou menos em novembro, e tinha um acampamento do Verbo em Mardonas. E eu fui e ele não foi. E eu passei o tempo inteiro lá em oração, perguntando, Senhor, é ele, Pai, é ele, é ele, é ele. Eu não quero errar, eu não quero continuar se não for, Pai, me ajuda. E aí eu tinha acabado de me converter, quem estava ministrando era Maneco, ninguém me conhecia naquele lugar. E aí Maneco começou a chamar algumas pessoas pelo nome. E aí eu pensava, cadê? Deus sabe meu nome, se ele quisesse ele me chamava, por que não me chama? Ele só está chamando as pessoas que ele conhece. E passou. No último dia, porque eu estava esperando do ministro,
Eu não estava esperando de Deus. E no último dia, uma moça chegou perto de mim e disse, eu posso te dar um abraço? E eu disse assim, pode, mas eu achava que ela precisava do abraço, que o abraço que a gente estava precisando era ela. E quando eu abracei ela, ela disse, filha minha, quantas vezes você me perguntou se era ele? Eu te digo que não é. E ali eu me acabei em lágrimas, cheguei em Campina, fui conversar com ele, disse, não dá mais. Mas por quê? Não, porque a gente está seguindo caminhos diferentes, não vai dar certo. E nada dele aceitar. Ele passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, todo dia me aperreando, que me amava, que não queria me deixar e tudo mais. E eu comecei a fazer o rema. E uma noite eu estava no rema, quando eu saí do rema, que eu cheguei em casa, na época não existia celular, né? Eu sou dessa época, tá, gente? Não existia celular. Aí ele ligou para o número da minha casa e disse, eu estou aqui no portão, vem aqui. Aí eu disse, não, eu não posso sair essa hora não. Se eu sair, abrir a porta de novo, o pai enlouquece. Enfim, saí, conversei com ele, ele implorou por um mundo que tinha alugado uma casa, que queria morar comigo e tudo mais. Eu disse, olha, queridão, deixa eu te dizer um negócio. Se fosse, talvez há 5 meses atrás, eu ia morar com você do jeito que está a casa, com um colchão, um fogão, mais nada. Mas hoje eu sei quem eu sou. E eu sei por que eu estou aqui. Então, não, eu não quero. Não é essa a proposta que Deus tem para mim. E ele chorou, implorou, enfim, terminamos. Isso foi em março. Abril, maio... Não, isso foi em março. Em abril, que tinha Micarande aqui em Campina Grande. Eu estava trabalhando, uma colega minha ligou para mim e disse, tu sabe fulano? Está se beijando com um cara aqui. Então, eu penso que se eu não tivesse obedecido, eu tinha sofrido uma consequência muito grande da minha desobediência. Entende? Porque às vezes a gente se coloca em situações não porque Deus quer que a gente esteja naquela situação, embora a gente sempre acabe culpando Ele. Mas depende muito de nós decidir obedecer, porque obedecer não é fácil. É muito fácil você vir por um caminho, seguindo nesse caminho e Deus diga assim para você, ali na frente tem algo te esperando, siga. Você já está indo por aquele caminho, cara, não vai doer não. Difícil é você vir num caminho e Deus disser assim, esse caminho está errado, volta. Quem é que está disposto, quem é que está disponível para obedecer? Né? Quem de nós tem convicção que vai obedecer independente da dor que a gente vai sentir, se vai doer, se vai sofrer, mas você está aqui para obedecer. Se Deus disser hoje para você assim, eu coloquei você naquele emprego, como Ele fez com Saul. Eu coloquei você naquele emprego. Está ótimo, está lindo, está maravilhoso. Mas você mudou os planos e resolveu sonegar imposto dentro da empresa porque o teu chefe pediu. E Deus diz, está errado. Ou você para ou você sai. Você prefere sair só porque você não ia conseguir parar. Você acha que você está em obediência ou desobediência? Você optou de sair porque você não consegue parar. Mas obedecer é parar estando lá. É saber que você está fazendo a vontade do Senhor, mesmo na dificuldade. Uma vez eu estava lá em Manaus e caiu um dinheiro na minha conta lá no trabalho onde eu estava. E caiu na minha conta e da turma inteira. Se eu entregasse que aquele dinheiro tinha caído na minha conta, ia tirar de todo mundo. Eu tive que sair do emprego porque eu falei. Aí você diz, eles te demitiram porque tu falou? Não, eles adoraram porque eu saí. Mas eu saí por causa da pressão que eu não aguentei. Todo mundo me tratando mal, porque eles tiraram o dinheiro de todo mundo que estava na conta. Eu disse, olha, eu só quero o que é meu. Eu não quero mais o que é dos outros, é dos outros. O que é meu, é meu. Tá, mas se você falar, você vai prejudicar todo mundo. Como a gente vai prejudicar? O dinheiro não é de vocês. Mas o que aconteceu? Estou nem aí. Se você falar, esquece que você tem amigo. Então, eu trabalhei na faixa de uns 2 meses ainda, indo para aquele lugar, chegando, fazendo meu trabalho e indo embora, sendo completamente ignorada. Mas eu decidi que eu vou obedecer. Porque independente do que os outros acham ao meu respeito, eu sei quem eu sou, eu sei porque eu estou aqui e eu sei de onde Deus me tirou. Porque de onde Deus me tirou, ninguém me tiraria. Eu lembro que eu me converti em setembro de 2002, mais ou menos em 2004, 2005, eu me afastei. Meu pai me expulsou de casa, porque eu me afastei. Eu quero dizer para você, obedecer não é fácil. Mas quando você está no caminho correto, é melhor obedecer do que sacrificar. Se posicione de uma forma que você tenha certeza
que você está fazendo não para agradar homens, porque nós não fomos chamados para agradar homens. Hoje, quando eu estava orando, eu disse, Senhor, eu não quero subir ali para falar o que as pessoas querem ouvir. Porque às vezes a gente chega aqui no púlpito, vê vocês olhando assim com esses olhinhos assim, né? E às vezes a gente fica intimidado, né, de dizer assim, eu não posso falar sobre isso. Mas agora eu faço que nem a menina falou, eu não estou nem aí, desculpa a expressão, mas eu não estou nem aí, porque quem me direcionou para falar, quem disse o que eu tinha que falar, que se responsabilize. Se você está achando ruim, quando chegar hoje no seu quarto, bota seu joelhinho aí na beira da cama e diga, eu não gostei do que o Senhor me disse hoje, porque eu não tenho nada a ver com isso, só estou entregando, tá? Amém? Então, eu quero finalizar perguntando se existe alguém aqui nesse lugar que ainda não fez Jesus como seu Senhor e Salvador, gostaria de aproveitar esse momento, né, entregar sua vida a Ele, obedecer, andar pelos seus caminhos, provar do melhor que Ele tem para você. Se existe alguém nesse lugar que gostaria de conhecer mais desse Pai maravilhoso, que muitas vezes a gente pensa que Ele está te dizendo assim, volta que está difícil aí, você está difícil para voltar, mas você vai voltar, você pensa que é para te fazer mal. Mas Deus tem sempre o melhor para nós. Embora a gente não esteja vendo agora, mas Ele tem sempre o melhor para nós. No dia que eu aceitei Jesus no encontro de jovens, o diabo ficou na minha mente dizendo assim, vocês vão rir agora, mas não ria não, tá? O diabo ficou na minha mente dizendo assim, como é que você vai aceitar Jesus agora? Você vai usar aquela bota que você comprou aonde? E eu te juro que naquele momento eu tive dificuldade de aceitar, porque eu queria saber onde era que eu ia usar aquela bota. Mas deixa eu dizer para vocês que eu usei a bota. O grupo de jovens se juntou, fez um jantar para os pais, era para ir todo mundo de preto, na época de São João, um frio danado, eu digo, pronto, vou usar a minha bota aí, Satanás. Toma aí, tu não dissesse que eu não tinha onde usar, vou usar, a bota não é minha, eu não paguei, não é minha, eu vou usar. Às vezes o diabo ele usa uma coisinha assim, ó, para querer nos parar. Mas é uma decisão nossa. Provar do melhor de Deus ou ser parado por quase nada. Se você estiver nesse lugar, se existe a menor possibilidade de você dizer, eu não posso por causa disso e disso, pense. Jesus, Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por amor a você. Independente da mentira que o diabo esteja te dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Amém? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que já aceitou Jesus, que gostaria de provar como é que eu posso dizer, da intimidade com o Espírito Santo, de borbulhar dentro de você, e você sentir Ele falando através de você, né, com a evidência de falar em línguas. Tem alguém aqui que já aceitou Jesus, que gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo? Tem alguém aqui? Alguém aqui com alguma doença? Todo mundo curado. Todo mundo salvo. Está ótimo. Agora só falta parar de correr e obedecer. Amém? É isso, gente. Deus abençoe vocês. Que essa palavra possa realmente mudar a nossa vida. Né? Como o Júnior costuma dizer, melhor do que ouvir uma palavra dessa é colocar ela em prática. Né? Então, se a gente vai correr, que a gente possa correr para os braços do Pai, correr para obedecer Ele e seguir o plano dele. Amém?